Meu nome é Eric Martins e eu vou conversar com vocês sobre o tema provisões. Como esse conceito de provisão é o mesmo tanto para as microentidades quanto para as pequenas, vamos fazer um vídeo só conceitual e depois há outros 2 vídeos para as especificidades de cada uma dessas normas. Para que nós possamos entender o conceito de provisão, antes de tudo, é importante a gente entender o conceito de passivo. O passivo, ele é uma obrigação presente, que já existe, que nasceu de algum fato que já aconteceu no passado e que, para a sua liquidação, deve sair ativos, usualmente caixa. Veja que nesse conceito de passivo, não há a menção se esse passivo é certo ou incerto, se há incertezas sobre o valor, se há incertezas sobre a possibilidade de pagamento desse passivo. Então a gente precisa subdividir aqueles que são os passivos certos daqueles que são incertos. Passivos certos normalmente são aqueles que nascem da apropriação por competência. Por exemplo, eu consumo o salário de alguém, o serviço de alguém ao longo do mês e vou pagar no começo do mês seguinte. Eu aproprio a despesa do salário no mês em que eu consumi por competência e coloco esse passivo para pagar no dia 5 do mês seguinte, por exemplo. Esse é um passivo certo, eu sei quando eu vou pagar, para quem eu vou pagar, o quanto eu vou pagar, não tem problema nenhum. Outro exemplo também de passivo certo é o 13º, férias. A pessoa já trabalha, eu sei que eu vou ter que pagar esse 13º. Ah, mas eu não sei se essa pessoa vai ficar até o final do ano, de repente ela pede as contas em outubro. Tudo bem, mas aquele pedaço, 1/12 desse 13º devido por aquele mês trabalhado, eu sei que ele vai receber, saia ele em outubro ou em dezembro. Então isso daí não é um passivo incerto, é um passivo certo. Imposto de renda a pagar, por exemplo, é um imposto de renda que não tem jeito, é certo. Ah, mas eu vou pagar em abril. Tudo bem, você registra ele por competência e paga em abril, não há dúvidas sobre ele, né? E a gente também tem que tirar aqui também desse conceito aquelas provisões que existem no ativo, né? Por exemplo, a provisão para crédito de liquidação duvidosa. Essa provisão para crédito de liquidação duvidosa, essas provisões no ativo não entram aqui nesse conceito. Bom, então se eu tenho esses passivos certos, esses passivos com características de efetiva contas a pagar, eles não são provisões. As provisões são passivos que têm prazo e ou valor incertos. Por exemplo, eu tenho uma disputa tributária, que eu tenha sofrido uma autuação e eu acho que eu vou perder, mas eu estou me defendendo, pode ser que eu ganhe, pode ser que eu perca. Eu não tenho a certeza e a garantia de que eu vou, de fato, ter que liquidar essa dívida com a saída de ativos. Pode ser que eu tenha, pode ser que não. E às vezes, eu até sei que eu vou perder, mas eu estou discutindo uma multa agravada, eu estou discutindo um ou outro pedaço em que eu não tenho certeza que o valor qual vai ser exatamente o valor dessa minha disputa tributária. E isso acontece em disputas judiciais de uma maneira geral, cíveis, trabalhistas, comerciais. Você muitas vezes não tem a certeza de que você vai ter que pagar alguma coisa, e às vezes, mesmo que você tenha uma certa certeza de que vai ter que pagar, às vezes o valor você não tem tanta certeza sobre isso. Então, essa característica de incerteza, ela é absolutamente fundamental para que se possa entender o conceito de provisão. Veja, por exemplo, as garantias, né? Imagina, você é uma empresa que produz geladeiras e você vende lá 10.000 geladeiras. Dessas geladeiras, você sabe que um certo tanto delas vão gerar algum tipo de problema na garantia, mas você não sabe quais dessas 10.000 vão estourar o motor, por exemplo. Você tem uma estatística pelo pessoal da engenharia do tipo de falha que pode acontecer, da quantidade de falha e do quanto você vai ter que gastar para corrigir isso. Mas você não tem essa certeza de quem... Nesse caso, você não sabe nem de quem que é a geladeira, né? Então, essa é um passivo que há uma incerteza por trás dele. Outro exemplo também bastante comum são gastos com desmontagem e recuperação ambiental. Por exemplo, dependendo de uma atividade, mineração, por exemplo, você pode, ao ganhar o contrato de poder fazer uma determinada utilização de um
de um lugar para fazer a mineração, você tem que daqui a 20, 30, 40 anos desmontar toda aquela operação e recuperar ambientalmente aquilo. Você sabe que você vai ter que gastar esse valor, mas você não tem a menor ideia de qual vai ser esse valor com um nível de certeza mais adequado, porque isso vai acontecer daqui a 30, 40 anos. Então, é um passivo, apesar de certo no que diz respeito à necessidade de pagamento, incerto em relação ao seu valor. Isso entre tantas outras coisas. O importante mesmo para que a gente entenda a diferença entre provisão e passivo certo é a existência de incerteza. Para que eu tenha uma provisão, eu preciso obrigatoriamente ter incerteza vinculada ao pagamento e ou ao prazo de pagamento. E no prazo inclui-se se eu vou ou não ter que pagar essa provisão. O processo de reconhecimento de uma provisão é o mesmo tanto para as pequenas quanto para as microentidades. Então, primeira coisa, eu preciso já ter acontecido o fato gerador dessa provisão. Eu tenho uma expectativa de sofrer uma autuação. Ainda não aconteceu o fato gerador, então eu preciso ter acontecido uma autuação, preciso ter um processo judicial, preciso ter alguma obrigação que já tenha ocorrido o seu fato gerador. Depois, eu preciso avaliar a possibilidade de eu ter que pagar. Para que eu tenha uma provisão, a minha possibilidade de ter que pagar, ou seja, a probabilidade de eu transferir benefícios econômicos para outra pessoa, outra parte, para pagar essa obrigação, precisa ser provável. E o conceito de provável é: a chance tem que ser maior de acontecer do que não acontecer. Portanto, para que eu tenha uma provisão, a chance de eu pagar essa provisão tem que ser maior do que a chance de eu não ter que pagar essa provisão. Por exemplo, estou discutindo uma causa trabalhista. O meu advogado vai falar para mim: olha, nesse caso você tem uma chance muito maior de perder a causa e ter que pagar do que você ganhar essa causa. Nesse caso, eu vou ter uma provisão pelo ponto de vista da probabilidade. Se ele falar: não, você tem uma chance de ganhar essa causa maior do que de perder, aí eu não vou ter uma provisão pelo ponto de vista da probabilidade. Mas além do ponto de vista da probabilidade, eu preciso ser capaz de estimar o valor de uma forma confiável. Então, para que eu possa reconhecer uma provisão, eu preciso ter a obrigação, ela precisa ser um pagamento provável, portanto, maior chance de ter que pagar do que não ter que pagar, e eu preciso ser capaz de estimar o valor dessa provisão com confiabilidade. Nesse caso, eu tenho sim o reconhecimento de uma provisão. Eu preciso ter as 3 características cumpridas, não pode ser uma ou duas delas. Eu tendo as 3 características, eu tenho a provisão. Se eu não tiver uma dessas 3 características, eu não reconheço essa provisão. Uma vez que eu cheguei à conclusão de que eu tenho que registrar uma provisão, eu vou avaliar se essa provisão vai ser tratada como despesa ou se ela vai ser tratada como custo de ativo. Mas aí a gente vê isso em detalhes nos vídeos específicos de cada uma das normas a respeito da contabilização das provisões. Quando eu chego à conclusão de que eu não tenho que reconhecer a provisão, eu tenho um tratamento distinto nas 2 normas. Para a ITG 1001 de pequenas, eu tenho o tratamento de passivo contingente, que vai ser tratado em um vídeo específico. Na ITG 1002, se eu chego à conclusão que eu não preciso reconhecer a provisão, eu não vou dar nenhum tratamento especial necessário. A gente vê esse tratamento distinto no vídeo da ITG 1001. Muito obrigado, espero que eu tenha ajudado a contribuir para o entendimento do conceito de provisão. Não deixem de ver os vídeos sobre provisões específico da ITG 1001 e específico da ITG 1002 para ver o processo de contabilização e alguns detalhes em relação a esse tema. Muito obrigado.